Há certas coisas na vida que são demasiado belas para serem esquecidas, como por exemplo o amor de mãe. O retrato daquela que nos deu o ser é para cada um de nós uma espécie de tesouro. O amor dos soldados que sacrificaram as suas vidas pelo seu país é também demasiadamente belo para que o deixemos cair no ouvido e, por isso, prestamos homenagem à sua memória. A maior bênção, porém, de quantos vieram ao mundo foi certamente a visita do Filho de Deus sob a forma humana. A sua vida, superior a todas as vidas, é demasiadamente bela para ser esquecida, e é por isso que exaltamos a divindade das suas palavras na Sagrada Escritura e a caridade dos seus feitos nas nossas ações de cada dia. Infelizmente, algumas almas limitam-se apenas a esta lembrança, quando, na verdade, por muito importantes que sejam essas palavras e ações, não são a maior característica do Divino Salvador. O ato mais sublime da história de Cristo foi a sua morte. A morte é sempre importante, porque sela um destino. Qualquer homem moribundo representa um cenáculo, e este é sempre um lugar sagrado. A literatura do passado deu especial relevo às emoções que rodeiam a morte, e é essa a razão pela qual ela nunca passou de moda. De todas as mortes registradas no mundo dos homens, nenhuma, no entanto, foi tão importante como a morte de Cristo. Todo aquele que nasceu veio ao mundo para morrer. A morte foi um triste ponto final para a vida de Sócrates, mas foi uma coroa para a vida de Cristo. Ele próprio nos disse que veio para dar a sua vida pela redenção de muitos. Ninguém poderia tirá-la, mas ele podia dá-la voluntariamente. Se, portanto, a morte foi o principal momento para o qual Cristo viveu, ela foi também a única coisa pela qual ele quis ser lembrado. Jesus não pediu aos homens que registrassem as suas palavras numa escritura, nem tampouco que a sua bondade para com os pobres ficasse gravada na história, mas pediu que os homens recordassem a sua morte, para que essa memória não fosse entregue ao acaso das narrativas humanas. Ele próprio instituiu a maneira como devia ser lembrada. Essa memória foi instituída na noite anterior à sua morte, e desde então se chamou a Última Ceia. Tomando o pão nas suas mãos, Jesus disse: "Este é o meu corpo que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim." Tomou também depois, da mesma maneira, o cálice, dizendo: "Este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue, que será derramado por vós." Lucas 22, 19-20. E assim, num símbolo incruento da separação do sangue do corpo pela consagração do pão e do vinho, Cristo oferece-se à vista de Deus e dos homens e representou a sua morte, que devia ocorrer às 3 horas da tarde do dia seguinte. Ele oferecia-se para ser imolado como vítima, e para que os homens nunca esquecessem que jamais homem algum dera maior prova de amor do que aquele que renunciava à vida em favor dos seus amigos e deu à Igreja esta ordem divina: "Fazei isto em memória de mim." No dia seguinte, Jesus realizou em toda a plenitude a cerimônia simbólica da véspera, pois foi crucificado entre 2 ladrões, e o seu sangue foi derramado pela redenção do mundo. A Igreja que Cristo fundou não só preservou a palavra que ele proferiu, como ainda o ato que praticou, no qual nós recordamos a sua morte na cruz e que é o sacrifício da missa, memória da última ceia e prefiguração da paixão de Jesus. Por esta razão, a missa é para nós o ato culminante da amizade cristã. O púlpito,
onde as palavras de Jesus são repetidas, não nos une a Ele. O coro, no qual os suaves sentimentos são cantados, não nos aproxima tanto da sua cruz. Um templo sem altar de sacrifício não existiu entre os próprios povos primitivos e nada significa entre os cristãos. Na Igreja Católica, é, pois, o altar e não o púlpito, ou o coro, ou o órgão, que representa o centro de amizade, pois é ali que se renova a memória da paixão. O valor do ato não depende daquele que o celebra, mas sim e apenas do sumo sacerdote e vítima, nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estamos unidos com Ele, a despeito da nossa insignificância. De certa maneira, perdemos a nossa individualidade durante aquele espaço de tempo. Unimos o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso coração tão intimamente com Jesus que o Pai Celeste não é a nossa imperfeição que vê, pois contempla-nos através daquele que é o seu Filho bem-amado, no qual ele pôs toda a sua complacência. A missa é o maior acontecimento da história da humanidade. O único ato sagrado que afasta a ira de Deus de um mundo pecador, porque leva a cruz entre a terra e o céu, renovando assim aquele decisivo momento em que a nossa triste e trágica humanidade viu desenrolar-se na sua frente o caminho para a plenitude da vida sobrenatural. O que é importante acentuar é a atitude mental que cada um de nós deve adotar perante a missa, não encarando o santo sacrifício da cruz como um acontecimento ocorrido há 1900 anos, mas sim como um fato acontecido em todas e cada uma das ocasiões em que a ela assistimos. Esse acontecimento não pertence ao passado, tal como a declaração do Dia da Independência, pois é um drama permanente, sobre o qual o pano ainda não desceu. Não pensemos que o fato ocorreu há muito tempo e não nos diz, portanto, mais respeito do que qualquer outro fato ocorrido no passado.